Bem, vamos lá então. Vamos para a palavra, né? Agora que eu estou dando início de distribuir pão, né? Que é a palavra do Senhor, né? Você já está no estado de bem-aventurado. Sagradas Letras diz: felizes são aqueles que ouvem a minha palavra. E não vos trago a palavra dos grandes filósofos gregos. Não vos trago a palavra de um político. Não vos trago a palavra de uma celebridade, mas vos trago a palavra do rei. Na sua cabeça estão os diademas, as coroas de vitória. Jesus o Nazareno. Aquele que se dobrar a ele, verá a sua glória e o seu esplendor manifesto através do lindo perdão que ele liberará sobre a tua vida. Amém? Não, eu vou tratar de um assunto atual, tá? Que está na mídia, nas redes sociais. Bom, vamos falar sobre a existência de criaturas fora do planeta, né? Primeiro, é necessário eu comunicar algo para você. Bíblico. Bem bíblico. Eu vou ler algo que você conhece e depois eu explicarei para você. Estará conectado com a questão se existe a existência, né, de criaturas extraterrestres fora do planeta ou não. Olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Primeira coisa que é necessário comunicar a você. O que diz esse texto aqui? O ápice da criação. O apogeu da criação de Deus. Explicando melhor. A coroa da criação é o homem. Quando digo homem, ambos os gêneros. É o ser humano. Não existe nenhuma criatura mais do que isso. Porque mais do que isso é o que Satanás sonhou, né? É ser igual a Deus. Tem coisa mais do que isso, pessoal? A imagem e semelhança de Deus. Então, o ser humano é a coroa da criação. Amém? A primeira coisa que você necessita saber disso. É saber isso aqui. Amém? Se você cogita se existe criação fora da Terra, não existe mais do que isso. O topo da criação é o ser humano. Como eu acabei de ler aqui, para a glória e honra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Segunda coisa que é necessário você saber. O homem não veio de um animal, como um macaco. Não veio. O livro de 1 Coríntios, capítulo 15, olha só como as Sagradas Letras, elas são para leigos, acadêmicos. Deus é maravilhoso. Ó, 1 Coríntios, capítulo 15 diz: nem toda carne é a mesma carne. Uma é a carne dos homens, outra a dos animais. Nós viemos todos de um Adão e Eva. Que, escute, os seus corpos foram criados de matéria pré-existência, que foi do pó. Mas a alma foi o sopro de Deus. Foi a ação do Senhor. Coisa essa que não aconteceu com as demais criações. Nós vemos isso voltando do livro de Gênesis. Olha só, as demais criações. Gênesis capítulo 1, versículo 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Mas quando chega no homem, quando chega no ser humano, façamos o homem à imagem e semelhança nossa. Amém? Muito bem.
Agora vejamos, escute aí, porque eu vou conectar com a questão de GT. Já falei alguma coisa, né? Vamos lá. Agora, para que Deus criou os homens? Quando eu digo, eu repito, os homens eu estou falando de ambos os gêneros. Qual o propósito? O livro de Isaías, o profeta Isaías, ele nos diz que ele nos formou, nos criou para a sua glória. Isaías capítulo 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Se você está entendendo, você não foi feito para a glória de homens e nem de ídolos. Você foi feito para coroar o Senhor, celebrar seu nome, glorificar Ele. Você foi feito para dobrar somente ao Altíssimo. Amém? A ninguém mais. O Senhor diz, para a minha glória eu vos criei. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo? Agora vamos lá. Vamos à questão da criação ainda. Livro de Colossenses. Olha só. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Falando de Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus. Olha o plural, hein? Nos céus. Aqui está incluso seres angelicais, seres humanos. E sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Está entendendo? Agora vamos à questão essencial. Escute. Ao ver dos estudiosos da Bíblia Sagrada, eu concordo, essas manifestações de seres de outro planeta não passa de ser uma ação satânica. Escute aí, já preparando a mente humana da humanidade para um evento espetacular, incrível, que vai acontecer na Terra. Que é a vinda do Senhor Jesus Cristo e o desaparecimento de um povo que é conhecido como a noiva do Senhor. É um prototipo. Já estão preparando o argumento para que quando esse povo desaparecer, esse povo for arrebatado, for levado pelo noivo, haja já um argumento de que foram extraterrestres, de que foram ETs. Olha só o que eu estou falando, questão de arrebatamento. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. A palavra arrebatado vem da palavra rápido. Vai ser algo que vai ser tomado à força. Sabe, eu vou dar um exemplo. É como que alguém que você tá em um lugar e você sente uma mão te segurando, te puxando. Arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o judeu Jesus. Em que a última vez que o mundo viu ele com as mãos e os pés presos no linho maldito e cabeça inclinada. Mas que prometeu, após ressuscitar, prometeu de que retornaria com poder e glória. Um grito, soada a trombeta, os mortos em Cristo, se é mortos em Cristo é porque tem mortos sem Jesus, e um poder magnífico, levando os vivos ao encontro do Senhor. E aí o que acontecerá após esse episódio?
Lembra da questão do argumento dos ETs? Pronto. O discurso já está pronto. Já tem um discurso para dizer a Terra a todos que ficaram. De que foi criaturas de outras galáxias que levaram esse povo. Então atente bem, porque neste momento em que o sal for tirado da Terra, em que a luz for tirada desse planeta, porque a Bíblia Sagrada diz que a igreja é sal da terra, é a luz, amém? No momento que for tirada a noiva, aí surgirá a besta, surgirá o anticristo e o falso profeta, que trará 7 anos de paz ilusória e depois haverá uma angústia na terra, uma aflição, a qual nunca passou o mundo. A grande tribulação. E o Senhor não quer que você esteja fora, viu? Hoje, saia das trevas, saia dos ídolos, saia hoje, saia desse estado de incredulidade e se dobre, se humilhe ao Senhor Jesus Cristo e aceite Ele como teu único Senhor e Salvador da tua vida. Amém? Mensagem do Senhor. Mensagem de Deus. Meu dever é anunciar, né? A responsabilidade é sua. Amém? Deus é fiel e cumprirá todas as suas promessas em nome de Jesus.